O Vasco entrou forte no mercado da bola e está muito perto de anunciar mais um reforço que pode mudar o patamar do ataque em 2026. O nome da vez é Marino Inestrosa, atacante colombiano de 23 anos que pertence ao Atlético Nacional e que estava praticamente fechado com o Boca Juniors. Sim, você ouviu certo. O Vasco passou por cima do Boca no mercado, atravessou a negociação e agora aguarda apenas as assinaturas para concluir o negócio. Nos bastidores, a movimentação foi intensa. O Vasco apresentou uma proposta mais agressiva, mais bem estruturada e que agradou tanto ao clube colombiano quanto ao próprio jogador. O resultado disso é que Inestrosa, que já era esperado na Argentina, agora se prepara para vestir a camisa cruz-maltina. Ainda não está tudo oficialmente fechado, mas a troca de documentações já acontece e a expectativa interna é que o contrato seja assinado ainda nesta semana. O valor da negociação gira em torno de 5 milhões de dólares, algo próximo de 30 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante. Esse detalhe foi decisivo. O Atlético Nacional gostou da proposta do Vasco, não apenas pelo valor, mas principalmente pela porcentagem que continuará com o clube colombiano, pensando em uma possível venda futura. Isso fez com que o Vasco ganhasse vantagem em relação ao Boca Juniors, que tinha o acordo encaminhado, mas não conseguiu concluir a negociação nos últimos dias. Com o acerto muito próximo, o Vasco já se organiza para que Inestrosa viaje ao Rio de Janeiro assim que as assinaturas forem confirmadas. A ideia da diretoria é anunciar o reforço quanto antes, integrar rapidamente ao elenco e acelerar o processo de adaptação. O clube sabe que o mercado é dinâmico, competitivo e por isso trabalha com cautela, mas também com agilidade. E é importante deixar claro, Inestrosa não é um nome que surgiu do nada. O Vasco acompanha o jogador desde o ano passado. Os primeiros contatos aconteceram ainda antes da chegada de Admar Lopes, quando Carlos Amodeu era o responsável por conduzir as negociações do clube, logo após a saída de Marcelo Santana. Naquele momento, o Vasco vivia outro cenário, com limitações financeiras e prioridades diferentes. Depois, com a chegada de Admar Lopes, o nome voltou à pauta. O diretor português aprova o perfil do atacante, entende que ele se encaixa no projeto esportivo do clube e retomou os contatos. Na época, o Vasco acabou fechando com Andrés Gomes, enquanto Inestrosa despertava o interesse de outros clubes brasileiros, como Fluminense e Palmeiras. A concorrência era forte, mas agora o Vasco voltou mais preparado, mais estruturado e com uma proposta difícil de ser recusada. Dentro de campo, Marino Inestrosa é exatamente o tipo de jogador que o Vasco busca. Atacante de lado, rápido, agressivo, forte no 1 contra 1, com drible curto e capacidade de quebrar linhas. É aquele jogador que parte para cima da marcação, que não se esconde do jogo e que muda a dinâmica ofensiva do time. Hoje o Vasco sente falta justamente desse perfil, alguém que dê profundidade, velocidade e imprevisibilidade ao ataque. Inestrosa atua preferencialmente pelos lados, mas tem facilidade para jogar em mais de uma função no setor ofensivo. Pode cair pela esquerda, puxar para dentro, atacar o fundo ou até aparecer como segundo atacante em determinados momentos. Isso dá mais opções táticas ao treinador, aumenta a competitividade interna e torna o time menos previsível. E esse movimento não é isolado. O Vasco trabalha para fechar também com o Brenner ainda nesta semana. A ideia da diretoria é clara: reforçar o ataque, aumentar o leque de opções e dar ao time condições reais de competir em alto nível. Durante muito tempo, o Vasco sofreu com falta de peças decisivas no setor ofensivo. Agora o cenário começa a mudar. O investimento em Inestrosa mostra uma mudança de postura. O Vasco não está apenas contratando por contratar. Está investindo em um jogador jovem, com mercado, potencial de valorização e que chega com condições reais de ser titular. Não se trata de uma aposta desesperada, mas de um movimento planejado, pensado tanto no aspecto esportivo quanto financeiro. Internamente, o clima é de otimismo. A diretoria entende que fez um bom negócio, que conseguiu superar concorrentes fortes e que está montando um elenco mais equilibrado. A expectativa é que, com a chegada de Inestrosa, o Vasco ganhe em intensidade, velocidade e poder de decisão no ataque. Claro, como toda contratação, o sucesso vai depender da adaptação, do rendimento em campo e do contexto coletivo, mas o perfil agrada, o momento é positivo e o planejamento existe. Isso por si só já é um avanço em relação a anos anteriores. Agora a pergunta que fica é:
Será que Marino Inestrosa chega para ser titular absoluto? Isso vai depender do desempenho, da concorrência interna e das escolhas do treinador. Mas uma coisa é certa, ele chega para brigar, para competir e para elevar o nível do elenco. O Vasco entende que sem um ataque forte, nenhum projeto se sustenta. E essa janela de transferências mostra que o clube está disposto a corrigir erros do passado e a dar respostas dentro de campo. Passar por cima do Boca Juniors em uma negociação desse porte não é pouca coisa. É um recado para o mercado, para os adversários e principalmente para o torcedor. Agora é aguardar as assinaturas, o anúncio oficial e a chegada do jogador ao Rio de Janeiro. A novela está perto do fim e tudo indica que o desfecho vai ser positivo para o gigante da colina. E eu quero saber de você. Você aprova a contratação de Marino Inestrosa? Acredita que ele pode ser um diferencial no ataque do Vasco? Comenta aqui embaixo, participa, porque a sua opinião é muito importante para o canal. E antes de encerrar, tem uma informação importante envolvendo o clássico contra o Flamengo. O Vasco encerrou nesta terça-feira a preparação para o jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã, às 9h30 da noite. E a principal notícia é que Ryan não enfrenta o Flamengo. O atacante, que vive grande fase e vem chamando atenção dentro e fora do Brasil, não será relacionado para o clássico. O motivo não é lesão. Ryan está em negociações avançadas com o Bournemouth da Inglaterra e também é alvo de interesse do Newcastle. Por conta disso, o Vasco optou por preservá-lo enquanto observa o andamento das conversas e aguarda possíveis novas propostas. Ryan, inclusive, não treinou com o grupo nos últimos 2 dias, o que praticamente selou sua ausência no clássico. A diretoria trata o assunto com cautela, entendendo a importância esportiva do jogador, mas também o peso financeiro que uma eventual venda pode representar para o clube. Mesmo assim, Fernando Diniz vai colocar força máxima em campo contra o Flamengo. Depois de poupar o time titular no jogo contra o Nova Iguaçu, o treinador entende o clássico como um teste importante, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia no Brasileirão já na próxima quinta-feira, fora de casa contra o Mirassol, e o duelo no Maracanã será tratado como parte dessa preparação. Com isso, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, com Puma podendo aparecer como alternativa. No meio, Barros, Thiago Mendes e Coutinho. No ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David, com a possibilidade de GB aparecer na vaga. O Vasco soma 4 pontos em 2 rodadas e ocupa a 2ª posição do Grupo A do Campeonato Carioca. Já o Flamengo vive um início irregular, é o último colocado do Grupo B, com 1 empate e 2 derrotas até aqui, o que aumenta ainda mais a pressão para o clássico. Ou seja, mesmo sem Ryan, o Vasco vai com o que tem de melhor, tratando o jogo não apenas como um clássico, mas como um passo importante na preparação para a temporada. O torcedor pode esperar um time competitivo, intenso e focado. Agora eu quero saber de você. A ausência de Ryan preocupa para o clássico ou o Vasco tem elenco para segurar a bronca? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Vasco On e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso Vasco. A gente se vê no próximo vídeo. Vasco!